E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Na aula de hoje vamos falar sobre os agentes internos do relevo, ou seja, os agentes endógenos, ok? Relevo, pessoal, na verdade, é o conjunto das formas da crosta terrestre, manifestando-se desde o fundo dos oceanos até as terras emersas, né, aqui na superfície, o qual resulta da ação das forças endógenas, internas e também as exógenas, as externas. Mas lembrando que hoje nós vamos focar sobre as forças endógenas, né? Aquelas que agem dentro, né, da superfície do planeta, ou seja, dentro das camadas internas do planeta. Vamos lá. Nesse desenho a gente observa o quê? Duas forças, né? A força que age acima, né, da superfície e a força que age aqui, né, nas camadas internas. O que a gente vê aqui, ó, agentes internos, endógenos ou formadores de relevo, né, morfoestruturas. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, ok? Está aí na tela, agentes endógenos do relevo. São responsáveis pela formação do relevo, pela criação ou gênese, né? São eles tectonismo ou diastrofismo, que é o principal criador, construtor do relevo e atua de forma mais lenta. Ocorre de duas formas: tectonismo horizontal ou orogênese e tectonismo vertical ou epirogênese, né? Diáclase e paráclase. Temos também abalos sísmicos nos próprios terremotos e o vulcanismo, né, as ações vulcânicas. Então temos aí os três pontos principais, pessoal, dos agentes endógenos: tectonismo e diastrofismo, abalos sísmicos e vulcanismo, ok? Nessa tela, pessoal, a gente observa aí, ó, os agentes internos endógenos, né? São processos que têm sua origem no interior da Terra, no interior do planeta, né? Nas camadas internas do planeta, como o vulcanismo, o tectonismo e os abalos sísmicos, né? O vulcanismo é a atividade pela qual os materiais vindos do manto atingem a superfície, né? Com lavas, cinzas e gases, né? Através de fendas ou abertura na crosta terrestre. Essas fendas, na verdade, são as crateras, né? As crateras vulcânicas que vão expelir esse material, né? Que posteriormente, em contato com a superfície, se transformarão em rochas, né? Depois da sua solidificação, do seu endurecimento. Ok? Então, a acumulação e consolidação da lava expelida pelos vulcões podem também dar origem a montanhas e ilhas, né? Como exemplo aqui, a gente tem o vulcão Stromboli na Itália. Ok? Enquanto o tectonismo, né, é o movimento das placas tectônicas, que traz em sua dinâmica resultados que podem ser observados na superfície, como os terremotos, né, o próprio vulcanismo, as ações vulcânicas, né, o derramamento de magma, aquela coisa toda que a gente conhece. As rochas dobradas e falhadas são exemplos claros de quê? De que toda a crosta esteve e está em constante movimento, ok? E esses movimentos são denominados tectônicos e classificados em dois tipos: orogênese, que é esse movimento aqui, ó, horizontal, né, quando uma placa vai em direção a outra, né, ou tem algum afastamento de uma placa para outra, é um movimento horizontal nesse sentido aqui, né? Para lá e para cá. Já na hiperogênese é um movimento vertical, de baixo para cima, ok? A gente observa aqui, ó, nessa placa que está aqui meio que mergulhando nessa subducção. Então a gente tem aqui orogênese quando é horizontal e epirogênese quando é vertical, ok? E os limites dessas placas tectônicas, né, a gente vê aqui, pessoal, limites construtivos, né? O sentido do movimento relativo entre as duas placas litosféricas faz com que elas se afastem umas da outra devido à ascensão de magma. Ocorre a formação da nova litosfera, né? É quando uma placa ela acaba ali tendo esse tipo de movimento, uma distante da outra, né? Uma se afastando da outra, ocasiona o movimento divergente, né? Quando as placas se afastam, né? Uma está se afastando da outra, ocasionando o movimento divergente, ok? E os limites destrutivos, né, no sentido do movimento relativo entre as duas placas litosféricas, faz com que elas se aproximem uma da outra, né? Ocorre, nesse caso, a destruição da litosfera. Lembrando que litosfera é o que, gente? Litosfera é a camada rochosa, né, que envolve o nosso planeta Terra.
Ok? Então a gente tem aqui ó, as placas com movimentos convergentes. É diferente, né? Agora é quando uma se choca com a outra. Enquanto divergente é quando uma se afasta da outra, no convergente é quando uma vai em direção à outra, né? Ocasionando esse choque, né? Esse movimento destrutivo. Ok? E temos também os limites conservativos, né, aqui embaixo, no sentido do movimento relativo entre as duas placas litosféricas, faz com que elas deslizem lateralmente, né, uma em relação à outra. Não ocorre formação nem destruição da litosfera. Né? Aqui é um movimento quando uma, né, acaba se roçando com a outra, uma se choca com a outra, mas de forma, né, que é considerada relativa. Na verdade, ela se desliza, né, uma sobre a outra, ok? É chamado de movimento transformante, ok, pessoal? Então, só para recapitular, temos um movimento divergente quando uma placa se afasta da outra, né, é considerada construtivo esse movimento aqui. Já no convergente, né, quando uma placa se choca com a outra, né, é considerado agora um movimento destrutivo, ok? E, por fim, o movimento transformante, né? Quando uma placa tem um movimento relativo, né? Uma se desliza sobre a outra, né? Ocasionado aqui um limite, né? Um movimento conservativo, ok? Então temos aí os três principais movimentos das placas tectônicas, ok? E temos também os abalos sísmicos, né? Os próprios terremotos, né? Que é uma vibração da superfície terrestre produzida por forças naturais situadas no interior da crosta terrestre, né? A profundidades variáveis. Podem ser também, pessoal, associados à ação humana, quer direta ou indiretamente, nas atividades de extração de minerais, água ou petróleo. Então, a retirada de água ou petróleo, né, ou alguns outros minerais nas camadas profundas do planeta podem também ocasionar tremores, né, abalos sísmicos, que por sua vez são considerados terremotos, ok? Que varia na escala Richter, né? Pode ser um terremoto mais fraco ou um terremoto mais forte, e a escala Richter vai mostrar para nós, né, essa variação aí numérica, ok? E por que as placas tectônicas se movem, hein, gente? As placas tectônicas movem-se a partir dos rifts, né, devido às correntes de convecção de magmas na astenosfera. Né? Então, logo abaixo da crosta terrestre, nós temos a astenosfera, que é uma camada mais líquida, né, mais pastosa, vamos dizer assim, onde as placas tectônicas ali conseguem, né, se mover e ocasionar todos esses movimentos que nós vimos. Tá aqui de novo para a gente ver, né, de uma outra forma, os limites divergentes quando as placas se afastam, né, ocasionando movimentos ali construtivos, ok? Aqui os limites convergentes, né, quando as placas se chocam, né, ocasionando aqui considerados movimentos destrutivos, ok? E os limites transformantes, né, que também a gente sabe que é quando uma placa desliza sobre a outra, né, que ocasiona aqui movimentos conservadores, né? Então estão aí os três movimentos das placas tectônicas: divergentes, convergentes e transformantes, ok? Mais informações aqui. O afastamento de duas placas em sentido contrário, né, ou seja, o movimento agora divergente na tela, né, ocasiona o quê? A expansão do fundo dos oceanos, a abertura de uma fenda Rift Valley, a formação de dorsais oceânicas e o distanciamento entre os continentes, ok? Então estão aí as características dos limites divergentes. Agora aqui nós temos características do movimento convergente, né? Aquele que as placas se chocam, né? Uma vai em direção à outra. Nós temos aí característica: a destruição de parte da crosta terrestre no movimento chamado de subducção, ok? A formação de fossa oceânica e cadeias montanhosas, como exemplo aqui a Cordilheira dos Andes, né, entre o Chile, Argentina, Peru, devido ao choque da placa de Nazca com a placa sul-americana, né, ocasionou essa subida, né, esse movimento aí ocasionando dobramentos modernos que são considerados ali as cordilheiras, né, conjunto de montanhas. Ok? E tem também a intensa atividade sísmica e vulcânica, ou seja, vulcões que sempre entrarão em erupção e terremotos que devem sempre estar acontecendo, devido a esse choque de placas tectônicas dos limites convergentes, ok?
E temos aí os dobramentos, né, que resultam de pressões horizontais na litosfera, onde as rochas não oferecem grande resistência às forças internas, constituem movimentos orogenéticos, lembram? Aquele, né, de um lado para outro, horizontal. Os dobramentos ocorrem em diferentes eras geológicas, pré-cambriana e cenozoica, né? E são formadores, né? São formações que ocorrem em terrenos jovens e, portanto, não existem no nosso país, o Brasil, porque o Brasil é composto, né, por um relevo antigo, né, uma geologia antiga, onde se tinham terremotos lá num passado muito distante, que ocasionou sim esses acidentes, né, de relevo no Brasil, geológicos no Brasil, porém hoje o nosso país está em uma placa tectônica estável, que é a sul-americana, ou seja, portanto nós não temos dobramentos modernos, nós não vamos ter nenhum tipo de formação geológica recente, moderna, né? Porque aqui, ó, a geologia do Brasil é antiga, geologia antiga, ok? Temos aí mais um pouco de características de abalos sísmicos, né, os terremotos, né, que é um tremor da superfície terrestre produzido por forças naturais situadas no interior da crosta terrestre. Ok? Principais características: a magnitude do abalo é determinada pela escala Richter, né, aquela escala que eu disse que varia de numeração. Quando o terremoto é mais fraco, é uma numeração menor. Quando o terremoto é mais forte, ela vai ter uma numeração maior, né? As principais consequências são a vibração do solo, a abertura de falhas, deslizamento da terra, tsunamis, né? Quando acontece no fundo do mar, levantando altas ondas, né? Essas ondas vão atingir a costa, né, de forma abrupta, e mudanças na rotação da Terra, né? No movimento de rotação, aquele movimento que a Terra faz em torno de si mesma. Ok? Então é tão forte, né, um terremoto, devido a um terremoto muito forte, né, dependendo aí da escala Richter, nós podemos ter mudanças até mesmo na rotação do planeta, para vocês terem a ideia de como é grave, né, esse tipo de abalo. E para fechar, pessoal, temos aí o vulcanismo, chamados de vulcanismo, fenômenos geográficos relacionados com as atividades vulcânicas, né, através das quais o magma do interior da Terra chega até a superfície. Nós temos aí, né, os três tipos principais, né, de vulcões ativos, vulcões inativos e vulcões extintos. Ok, pessoal? Então a gente vai terminar a aula por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e, sobretudo, entendido. Qualquer dúvida, coloque no post. A gente se encontra numa próxima aula. Um abraço para vocês, até lá.